Tudo bem, galera? E aí, como que vocês estão? Vamos para mais um conteúdo aqui de sociologia, refletir um pouquinho aqui sobre um conceito interessante e importante, que são os valores sociais. E aqui eu estou dizendo de valores no sentido ético, né? No sentido do que não só ético, mas como que os momentos históricos, e é interessante vocês se fixarem nisso, eles determinam o que é certo, o que é errado, o que é belo, o que é feio, o que é aceitável, o que é inaceitável. Tudo isso é determinado por um conjunto de circunstâncias do momento em que ocorre essa conceituação e isso muda, né? Isso se altera. Então, os valores sociais que compõem a sociedade, as ideias, as opiniões, os fatos, os objetos, que são avaliados de forma isolada, eles nunca são avaliados de forma isolada. Na verdade, tem um contexto social de aceitação ou de não aceitação disso. E se a gente observa que isso é alterado conforme o tempo e as mudanças que ocorrem, os variados tipos de mudança que ocorrem, é interessante a gente começar a fazer um exercício de relativizar para poder entender momentos históricos e para poder entender o próprio momento. E observar também que essa questão da mudança, que é algo que não é apenas social, ele é natural, né? Se a gente parar para pensar na nossa própria vida, ela está sempre mudando, mesmo que não pareça. E biologicamente a gente está mudando, porque está envelhecendo, né? E eu costumo falar com os meus alunos sobre que o processo de envelhecimento ele se dá desde o momento que a gente nasce, né? Só que a gente não tem o costume de observar isso. E aí a gente começa, dentro de uma maneira que a gente criou para contar esse tempo de vida, a gente começa a estipular determinada idade, a pessoa envelheceu, né? E quer dizer, isso tudo também são construções e valores sociais da sociedade em que a gente está inserido. Foi bom pegar esse gancho para fazer aqui uma reflexão com vocês. A própria ideia de envelhecimento atual não é uma ideia, aí é um juízo de valor meu, né, bem trabalhada. Por quê? Porque a gente, na sociedade em que a gente está inserido no momento atual, as pessoas têm uma noção de envelhecer como sendo algo negativo, quando na verdade envelhecer é algo da vida. E tem muitas questões positivas no processo do envelhecimento. Tá um barulho grande aqui na rua, desculpe. No processo de envelhecimento, né? Se a gente começa a observar que o envelhecimento ele se dá desde o momento que a gente nasce, então então você está me dizendo que uma criança de 3 anos está envelhecendo? Sim. Em relação ao tempo em que ela nasceu, ela está no processo de envelhecimento. Todos nós estamos no processo de envelhecimento. Agora, como a gente encara isso, está muito influenciado pela maneira como a sociedade, naquele momento em que a gente está inserido, como que ela interpreta esse envelhecimento. Se a gente vive numa sociedade em que tudo é descartável, né? E aí eu vou voltar aqui ao Bauman sobre a sociedade líquida, Zygmunt Bauman, que eu falei aqui num videozinho sobre a arte da vida, um livro que ele escreveu, mas Bauman fala muito sobre sociedade líquida. O que é algo líquido? É algo que se dissolve, que se desfaz. A gente vive muito isso. As coisas são muito elas não são consubstanciadas. Então, envelheceu é ruim, né? Sempre a sociedade está sempre em busca do novo em todos os sentidos, incluindo na questão do ser humano. Né? Então, esse processo de envelhecimento, da maneira como ele é visto, ele é fruto de um valor que a gente aprendeu a dar ou a não dar a esse processo. E esse valor é típico do momento atual. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que em outras épocas não era assim, né? O envelhecimento não era visto desta maneira como é visto hoje, como sendo algo, nossa, como que eu faço para não envelhecer, né? Não há não envelhecer, há não continuar vivo,
né? Então, o processo do envelhecimento, a gente pode enxergá-lo de várias maneiras, mas qual é a tendência? A tendência é enxergar de uma maneira influenciada pelo contexto de época, tá? Então, se a gente não reflete sobre as questões, se a gente não reflete sobre os valores que nos são passados, né? E aí eu estou falando de uma forma mais ampla, né? Valores no sentido de ideias, tá? As ideias que a gente abraça, né? Como sendo verdades, que a gente não relativiza. E aí é que eu digo que, quando eu estou em sala de aula, eu falo muito isso para os alunos. Talvez um dos grandes problemas que a gente tenha atualmente é a falta de filosofia. Em que sentido? Falta de filosofia no dia a dia, né? Você ouvir alguma coisa e pensar sobre aquilo, questionar sobre aquilo, tentar compreender por que todo mundo pensa de uma determinada maneira, ou se a maioria pensa de uma determinada maneira. Se a maioria pensa de uma determinada maneira, é interessante pisar no freio e observar. Por quê? Porque somos diferentes. Então, um discurso uníssono sobre ideias, né? Sobre símbolos. O que são símbolos? A sociedade ela é toda pautada em simbologias, né? A nossa linguagem, a maneira como a gente fala, é um símbolo, né? O que é um símbolo? É algo que explica outro de uma maneira lúdica, né? Ou que se coloca na composição do entendimento de outro de uma forma lúdica, né? É algo que representa ou substitui outra coisa. Então a gente trabalha com símbolo o tempo inteiro. Os rituais de passagem, o que são ritos de passagem? Exemplo, uma formatura, um rito de passagem, né? Quando você sai de um estágio da vida, simbólico. Quem vai dar a importância a isso é a própria sociedade em que você está inserido, né? A gente é um ser que trabalha todo em cima dessa questão dos símbolos, por isso os valores sociais são importantes. Mas mais importante é observar, ao estudar as sociedades, os variados tipos de sociedade e a própria sociedade, tentando compreender os vários momentos históricos que a compõem, é que quem dá esses valores somos nós. Então, se a gente petrifica significados, há uma grande tendência à frustração no entendimento do funcionamento do todo, tá? Por quê? Porque somos, como eu falei lá no início do vídeo, nós estamos sempre em um processo de transformação. Isso faz parte da vida, não só humana, da vida, do geral, né? As fases, as estações, né? Primavera, verão, inverno, outono, são transformações. Só para dar um exemplo, da natureza, que na verdade a gente faz parte dela e a gente também está em transformação. Então, observar o tempo inteiro que significados, símbolos são repletos de valores sociais que são modificados com o tempo, porque nós nos transformamos, é fundamental para entender os variados tipos de funcionamento dos variados tipos de sociedade, tá? Então, o que eu queria falar aqui? Sim, talvez o que gostaria que vocês fixassem aqui é que os valores sociais se modificam, tá? Então, se eles se modificam, a tendência de um ser humano que acredita que as coisas têm que ser de uma determinada maneira é não compreender o processo em que a gente está inserido e que a gente faz parte e que a gente, ao fazer parte, também transforma, porque somos seres que estamos em transformação o tempo inteiro. Então, agora eu estou falando com vocês, tem uma determinada idade, daqui a 5 anos tem outra. E isso significa o quê? Processo de transformação, porque daqui a 5 anos, certamente, continuando viva, né? Essa é a ideia. Vou passar por processos de transformação. E quando eu for dar essa mesma aula daqui a 5 anos, eu tenho uma outra maneira de abordar esse tema, porque passei por questões e refleti sobre questões e tenho experiências adquiridas com o tempo, adquiridas com o envelhecimento, por isso ele é fantástico. A gente poderia começar a fazer um exercício de observar o quanto que envelhecer é interessante. Tem muito mais questões interessantes do que questões
não tão interessantes como a sociedade atual resolve destacar, tá? E aí eu estou falando sobre o processo de envelhecimento porque eu acabei lembrando ao começar a falar sobre a modificação dos valores sociais, e aí ele serviu como um exemplo aqui de fácil entendimento, tá? E outra coisa interessante é observar que geralmente as gerações mais jovens elas têm menos, como é que eu posso dizer? Menos restrição ao processo de transformação. E aí, conforme a gente vai ficando mais maduro, a tendência é achar que o que a gente aprendeu há 30, 40, 50, 60 anos atrás não pode ser modificado. Mas por que a gente tende a achar isso? Porque a gente não foi, como sociedade, como indivíduo, a gente não foi estimulado a pensar o tempo inteiro sobre as questões, a filosofar, o que eu chamo de filosofar. Então, a ausência da filosofia no nosso cotidiano, pensar, refletir sobre as questões, observar que existem momentos que você não vai saber sobre as coisas, a maior parte dos momentos não. A gente vive numa sociedade em que todo mundo, acontece uma questão, todo mundo, não, eu já acho tal coisa, nem deu tempo, né, de compreender o que está ocorrendo para ter alguma opinião. Mas na sociedade líquida, como eu mencionei Zygmunt Bauman um pouco antes desse vídeo aqui, tudo é muito rápido, e da mesma maneira que as coisas ocorrem, elas se desfazem, nesse sentido líquido, né? Então tudo isso é um reflexo do momento atual, tá? Então, só uma pequena, não vou falar muito, não vou ficar aqui me estendendo, mas o que eu gostaria que vocês fixassem desse vídeo aqui é que os valores sociais se modificam, os valores sociais se modificam porque nós nos modificamos, e eles não devem ser, o ideal é que eles não sejam absolutizados. Eu aprendi uma coisa aqui com, sei lá, 13 anos e tem que ser assim quando eu tiver 73. Não. Muita coisa vai mudar, muitas transformações vão ocorrer, você vai mudar, e a vida é assim, tá? E quanto mais a gente compreender isso, mais a gente consegue observar a sociedade com um olhar mais atento, mais filosófico, mais compreensivo, tá bom? Então, por hoje, quer dizer, neste videozinho, é apenas isso, tá? Um forte abraço, até o próximo vídeo.